você pode ver o mundo despertar pra você. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que tenham passado uma excelente semana. A nossa foi de muita descoberta, muita luta, cada dia mais uma novidade, né? Hoje, pessoal, e assim, quando a gente fala de novidades, a gente vê especialistas, então sempre uma pessoa vai indicando outra. Hoje a gente tem um prazer enorme de vai entrevistar uma pessoa que está no ramo, pelo menos trabalhando com pessoas com deficiência, intelectual ou não, há mais de 12 anos. Então, assim, é uma satisfação. Então, são tantos assuntos que a gente vai fazer bem mais que um programa. Vamos ver quantos programas nós conseguiremos fazer e vamos ver até que ponto a gente consegue ampliar essa nossa discussão e essa informação, porque é tão bom a gente ser informado, né? Então, eu queria muito agradecer, Bia, pela sua disposição em vir e nos passar o que, assim, a mãe tem muita sede de conhecimento, né? O que é, como que é. Então, eu queria primeiramente te agradecer pela oportunidade. Que prazer, e assim, mais de 12, 26, então 26? Muito tempo. É bom nem contar muito tempo, né? Mas... Que aí a gente entrega a idade, né? Ai, com certeza, mas já na faculdade eu gostei muito, eu fiz um estágio na área, então depois que me formei... E você fez psicologia? Eu fiz psicologia, depois fiz psicodrama, psicopedagogia e aí neuropsicologia. Psicodrama? Psicodrama. O que é o psicodrama? Psicodrama é uma linha, uma técnica, na realidade é uma linha, como tem a psicanálise e Jung, que você trabalha com técnicas de teatro. Que e legal. A gente utiliza papéis na dinâmica, quando é com criança a gente usa brinquedos, a gente faz troca de papéis através dos bonecos, é muito, muito interessante. Eu vejo que produz muito lá no trabalho de psicoterapia. Eu acho que até as crianças, como é um drama e tudo mais, elas podem passar algo que normalmente não passariam. Com certeza, eu já descobri muitas coisas boas, positivas e não tão positivas no trabalho psicoterápico utilizando o psicodrama, muito. Olha que maravilha. Nossa, é muito bom. E a neurociência, né, que agora a gente costuma falar que é a cereja do bolo, né? Complementou demais o meu trabalho, principalmente nas avaliações, quando a gente tem que fazer algum diagnóstico. Muitas vezes as pessoas pensam que alguma síndrome, alguma deficiência intelectual tem algum desenvolvimento maior ou menor, e a neuropsicologia ajudou muito na avaliação de memória, atenção, tudo isso. Olha, pessoal, estou falando para vocês, é um assunto muito amplo, mas primeiramente, e assim, a gente estava conversando, né, e eu queria agradecer primeiro a Tatiana por ela ter indicado, né, mas a gente estava conversando o que nós vamos falar, quais são os temas, sendo que é um assunto tão vasto, né, e nós estávamos falando do tripé, né, mas antes do tripé é o momento da notícia, né, que eu acho que para muita gente é um momento assim marcante, né? A gente só quem viveu o momento sabe explicar o que é, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho do momento da notícia, o que você acha que está acontecendo, o que pode acontecer coisas boas e ruins, mas agora com o avanço, o pessoal sabendo mais da síndrome de Down, como que é? Como que você fala desse momento? A informação é tudo, então o que eu percebo é que quanto mais as pessoas vão tendo informação, vai melhorando a questão do preconceito e o receber a notícia, mas muitas vezes eu percebo que ainda, principalmente no momento da notícia, a forma como é passada a notícia para a família, em alguns casos, continua bem difícil. Então, por exemplo, falando que não vai andar, que não vai falar, que não vai ter um desenvolvimento adequado, ou sugerindo algumas coisas que a gente sabe que não são adequadas, ou dizendo mesmo que a criança não vai conseguir fazer. Isso na prática a gente vê que não é bem assim. A gente vai falar do tripé daqui a pouquinho, mas é muito importante olhar o potencial. E o momento da notícia pode acontecer, como aconteceu com a Sofia, durante a gestação, ou pode acontecer no momento do nascimento. Então, muitas vezes durante o parto, já o médico ou as enfermeiras percebem. Às vezes acontece alguns cochichos, às vezes, na grande maioria das vezes, é contado para o pai, e o pai tem que conversar com a mãe, né? O ideal é
estar o médico conversando com o pai, a mãe e a família que estiver presente, não ser logo que acontece, logo ao nascimento, esperar pelo menos umas 24 horas para a mãe ficar mais tranquila, passar anestesia e aí conversar. Não é um momento, se a mãe não está sabendo, se a família não está sabendo antes, que normalmente é um susto. Existe aquele texto que a gente fala do Bem-vindo à Holanda. Então, não sei se todo mundo conhece, mas é um texto como se você fosse viajar para um lugar dos sonhos, né? Então, por exemplo, a Holanda. Só que quando o avião aterriza... O texto vai viajar para a Itália, né? Que para a Itália, é verdade, exatamente. A Itália, exatamente. Porque a Itália é muito exatamente. chique, né? Tem... Isso, estão indo para a Itália, compraram mapas... Vai passar por naquelas gôndolas, aquele passeio maravilhoso. Só que na hora que aterriza na Holanda. E a Holanda tem as tulipas, tem grandes pintores, só que a família... Os moinhos de vento, né? Só que a família se foca, ou a pessoa que está viajando se foca, o meu desejo era estar na Itália. Né? E não para ver o quanto que a Holanda também tem coisas positivas, né? E é bem por aí. É uma coisa que eu trabalho numa instituição, né, de ensino. Aliás, eu trabalho em 2 instituições de ensino, mas uma delas nós temos o curso de enfermagem, né? E uma das coisas, e também esses dias eu até entrei em contato com um hospital local, que ia ser a semana da enfermagem. Eu falei assim, por que não falar do momento da notícia? Talvez muitos médicos, eu já sei de casos que enfermeiras que foram dar a notícia, nem o médico foi. Sim. Então, por que não falar de uma coisa tão sensível? Talvez para o pessoal da área da saúde seja mais um acontecimento, uma ocorrência. Alguns até veem como um problema, mas para a pessoa é a vida dela, né? O que eu reparo muitas vezes é que o médico, como ele já está acostumado, ele vai conversando com a família como se fosse uma coisa natural. E o que a gente ouve muitas vezes é que falou que tem a síndrome de Down, a família já não ouve mais. Então, muitas vezes a enfermeira já tem esse tato, na grande maioria das situações, e ela consegue conversar um pouco melhor. Mas vi de tudo já, enfermeiras cochichando, o médico falando de uma forma positiva, o médico falando de uma forma não tão positiva, porque a gente tem que olhar também do outro lado como a família reage, né? E muitas vezes o médico e a própria enfermeira não se dá conta, né? Nós tivemos algumas mães aqui, por exemplo, a Ana Lúcia. Ela disse que ela teve o Matheus e não percebeu nada e foi um parto complicado. E aí os médicos esperaram o pai sair e aí deram a notícia para ela. Só que aí cabia a ela dar a notícia ao marido. Então você imagina, a pessoa está sensível, um parto complicado e ainda você ser a portadora da notícia. Que claro, um pai, ainda um filho homem, eu acho que, né, tantos... E a gente fala, né, não é que não vai acontecer, só que não vai acontecer da forma, talvez, que a pessoa desejasse, né? A gente lida com o tempo, né, o tempo de cada pessoa. Isso não é só com a síndrome de Down, né? E muitas vezes a síndrome de Down escancara isso, que a criança, ela tem o tempo. E em algumas situações, o tempo vai se estender um pouco mais, né? Eu percebo quando bebê que cada vez mais eles estão muito estimulados e esse tempo está um pouco mais curto. Mas à medida que vai crescendo, que tem escola, esse tempo vai ficando um pouco mais espaçado e dá uma angústia. Os pais falam, o que eu posso fazer? Mas essa questão do pai e da mãe é uma coisa muito presente. Né? Eu tinha um grupo de pais que davam suporte em hospitais, maternidades, isso ainda existe. E um pai não aceitou. Ele ficou mais de uma semana sem ver o filho. Ele estava acho que na UTI. Ele não ia e ele estava passando uma hora e a enfermeira puxou o pai e falou, olha, é seu filho, vem aqui. E colocou o filho literalmente no colo do pai. O menino estava na UTI, estava com uma série de probleminhas. Na hora que ele pegou, no outro dia ele saiu da UTI. Ele foi para o quarto, o progresso do menino. E ele falava, eu não vou poder brincar, jogar futebol com ele era de um time, falava, ele não vai ser desse time, como é que vai ser?
E à medida que o menino foi crescendo, a primeira coisa que o menino fez foi cantar um hino do time dele. Então, hoje ele é um pai apoio. Então, toda a dificuldade que ele tem, ele passa para os pais. Então, foi muito, muito legal isso. Pessoal, e a gente percebe, né, tá falando de time, e vocês que nos acompanham sabem como nós somos corintianos, né? E como o Anderson, na minha barriga, sabendo que a Sofia teria síndrome de Down, cantava o hino, né? E hoje o Anderson leva a Sofia em alguns jogos, claro que a gente não leva em todos, né? E nem tem condição, mas como realmente é isso, né? E parece que talvez a criança sabendo que goste tanto, ou o pai repetindo tanto, né? Que é um companheiro, né? Eu acho que fica aquele estigma de que não vai conseguir e, nossa, só quem tem o filho, né, ou a instituição que trabalha, que vê o quanto eles são, nossa, a gente está indo, eles estão voltando, eles são muito espertos, eles pegam todo o ponto fraco da família. Eu digo que a diferença não existe, então as aprontações, as coisas positivas também, o carinho, não tem diferença. O que a gente vai vendo a diferença é no tempo da criança. Olha, falando em... A gente vai falar do tripé, mas falando em ponto fraco, você tocou num ponto maravilhoso. O que acontece? Como eles são espertos, né? Por exemplo, a Sofia. A Sofia já percebeu que quando ela faz alguma coisa errada, e claro que ela vai levar bronca, ela vai ficar de castigo e tudo mais, mas a primeira coisa quando ela leva bronca, ela fala, mamãe, te amo. Então eu acho que em algum momento, quando ela ia levar alguma bronca, ela falou te amo e ela pegou a pessoa desprevenida, que agora quando ela já faz, antes ela fala, mamãe, te amo, papai, te amo. Como é isso, né? E assim, a tendência, muitas vezes quando a notícia é dada, a família desestabiliza, assusta, a tendência depois é super proteger. E aí a criança vai se aproveitando da situação. Então, isso é uma das coisas do tripé que a gente vai conversar, que é importante tomar cuidado. Porque quanto mais super protege, mais a criança vai se aproveitando e vai se acomodando na situação. Mas essa questão da esperteza... Ixi, e uma outra coisa que eu tô tirando, e eu acho que assim, talvez ela também possa estar ouvindo isso de um amigo, possa estar ouvindo isso na escola, mas ela pegou a mania de falar assim, mamãe, não consegue. E assim, eu falei para ela, tenta, faça, não conseguiu, vai tentar até você conseguir. Claro que você consegue. Mas assim, se não consegue, sai muito fácil da boca dela. E é uma coisa assim, muito, né, é triste. Normalmente, se a família não faz isso, é aprendido na escola, ou um amiguinho, você não vai conseguir. Isso acontece com muita frequência, né? Mas assim, é muito importante a família estimular que não, você vai conseguir, pelo menos tem que tentar. E se não conseguir, tenta de novo, uma hora você vai conseguir. Se não conseguir, não tem problema, mas você tentou. É muito importante essa estimulação, porque senão, como é que ele vai ter esse modelo de imitar? Né? Se ele está imitando, está ouvindo que não vai conseguir, né? Isso aí acaba realmente fazendo esse tempo estender mais. Porque assim, nós nunca quisemos uma escola especial, né? A Sofia está desde 1 ano e meio no maternal, com essa turma, né? Nessa mesma escola, uma escola maravilhosa, eu sempre tenho a agradecer ao Bornadei, mas a gente vê que não pode limitar, né? E uma coisa que eu gosto muito é que eles realmente querem que ela progrida, exija um progresso, e eu falo para eles, sejam cada vez mais firmes, porque ela precisa isso. Mas a gente vê que em outro lado, todo mundo fala, né, o ser humano é muito invejoso, né? Claro que eles vão ser, e eles têm que imitar, então quanto mais coisas boas para imitar, né? Mas a vida não é com a gente mesmo, né? A vida não é uma vida fácil, muitas vezes a gente vai sofrendo as pressões, e é importante a criança já aprender desde pequena. Né? E é importante também ela ter esses parâmetros das dificuldades, porque sempre é fácil, né? Então, para a gente tem essas dificuldades, a gente vai vendo os desafios e aí vai tentando acompanhar e chegar lá. Para a Sofia é muito importante, para as crianças de uma forma geral, sim, é extremamente importante ter aquele parâmetro, né, da criança que está conseguindo, porque eu quero tentar, eu vou buscar, isso é muito, muito importante. E uma coisa, assim, muitas mães têm mais que um filho, né? Então, geralmente é o raspa de tacho, né? Que tem a síndrome de Down, outros casos não. E tem casos que a mãe não tem 2 filhos, né? Então, e aí é o caso da Sofia. O Anderson até queria, vamos tentar um outro filho?
Mas a gente não sabe também se uma outra criança nasceria com síndrome de Down ou se uma outra criança também daria esse apoio, porque é muita responsabilidade também para um irmão, né? O pessoal fala, o irmão tem que ser irmão, o irmão também tem que ter o tempo dele, né? Porque se o irmão ficar só cuidando da criança com síndrome de Down, eu acho que as mães também é um outro ponto para a gente pensar, né? A questão de ter um outro filho com síndrome de Down é um acidente genético, mas é importante até conversar com a geneticista. Existem alguns casos muito raros, mas existem de translocação, que aí precisa ter o cariótipo dos pais. Mas isso é uma coisa difícil. Agora, eu sempre falo, a gente não pode querer ter outro filho para ser um suporte para o filho que tem síndrome de Down. Você pode querer ter outro filho porque não quer ter um filho único, porque eu tenho um desejo de ter mais um. Mas não para ter um filho porque ele vai estimular, por exemplo, a Sofia. Não pode pensar assim, porque senão fica uma carga de responsabilidade para esse irmão muito forte. Agora, irmão sempre estimula a ensinar a dividir, a ensinar a brigar pelas coisas, né? Então, eu vejo que quando não é forçado, uma coisa que vem natural, e a família lida bem com isso, isso é muito importante. Sempre ajuda, né? Tanto os mais velhos quanto vem o mais novo, porque o mais novo começa a andar e vai, né? Então a criança com síndrome de Down acaba querendo também buscar, né? E vai se espelhando, né? Como você falou da inveja, né? Pessoal, eu ganhei de presente, a gente está até falando, talvez algumas coisas vão ser remodeladas, né? Mas eu acho que seria legal também a gente falar para os pais, né? Do livro, que é o momento da notícia, que, claro, que você vai procurar ajuda, a gente precisa de ajuda. Só ficar chorando ou olhando na internet tudo que... E geralmente a internet não tem muita coisa assim, vamos tentar que vai conseguir. É que não vai andar, não vai falar, não vai aprender a ler, né? Então, eu acho que a gente tem que também priorizar o que vai ajudar e com outro olhar, né? Eu acho muito legal. Eu vejo que na PAI existe um trabalho, né? Ainda acontece, chamam Programa Momento da Notícia, e tem os pais, que são pais apoio, e eles escreveram esse livro para contar e compartilhar um pouco da história. Porque a gente ouve muitas coisas que não vai andar, não vai falar, e nada melhor do que os pais que passaram por essa história para compartilhar. A gente sabe que na prática existem as dificuldades, mas existem muitas coisas positivas. Hoje a estimulação está cada vez mais estudiosa nesse sentido, então as crianças têm um desenvolvimento muito diferente do que anos atrás, as escolas inclusivas, a aceitação, a informação vindo com mais frequência, as pessoas estão olhando de uma forma diferente, né? Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que aceitar que nem sempre é aceito logo de início, mas a gente tem que batalhar para que isso aconteça. Os pais apoio, eles têm muito engajamento nesse sentido de poder partilhar e passar uma visão mais positiva sobre o desenvolvimento da criança com síndrome de Down. Eu vou ver se a gente entra em contato para ver se a gente consegue ou ir na PAI ou trazê-los aqui para a gente conversar um pouquinho mais, contar. Mas assim, eu peguei assim, uma página, enquanto a Bia estava falando, e acreditar é dar oportunidades, ouse com o seu filho. Aí estava falando de verdades e mitos e umas coisas assim, de tão ridículo ou terrível que se torna engraçado, né? Então, a primeira coisa que está aqui, se fosse um menino, não teria síndrome de Down. Outra coisa que perguntam, eu já ouvi isso, seu marido é japonês? Não, ele não é. Não acredite em seu filho, não viverá por muito tempo. Não crie expectativas, morrerá cedo. É um karma. Você é o culpado. A mulher é mais culpada pelo ocorrido. O uso de bebidas alcoólicas e drogas durante a gestação causam a síndrome de Down. Gente, eu posso falar para vocês que eu nunca fiquei bêbada e também nunca usei droga. Então é ridículo, mas acaba sendo engraçado, né? O problema é quem desconhece, né, que pode acreditar nisso, né? Sim, esse livro já tem alguns anos que foi produzido e isso acontece ainda, né? É importante assim, a bebida... É importante conversar com o médico, mas influencia, mas não a síndrome de Down. A síndrome de Down é um acidente genético que não tem nenhuma interferência com a bebida.
E aí tem os traços, então as pessoas vão procurando culpados, a gente fala, né? Que tem um processo primeiro de uma negação e um processo de, ai, por que comigo? Por que tinha que acontecer dessa forma? Aquela né? questão lá também, eu sei que muitas vezes o pessoal quer elogiar, mas fala assim, toda criança especial tem uma mãe especial, tem uma família especial. Gente, nós sabemos de crianças que nasceram especiais, que têm alguma deficiência, que os pais abandonaram. Então, assim, as mães e os pais, tem pai que não estimula, tem pai que abandona. Então, claro que é o tipo de um elogio, e todo elogio é bem recebido, né? Eu tive Mas casos, não é por isso, exemplo, né? de pai que já tinha um filho de outro relacionamento e culpou a mãe. Porque o meu outro filho não tinha nada, então agora tem síndrome de Down, então você é a culpada. E tem muitos casos que os pais abandonam mesmo. Sim, sim. Né? E uma coisa que a gente tem que falar da mulher, quando falam que a mulher é culpada, mas uma coisa que é relevante, né? Que uma gestação após os 35 anos tende a Aumentar a probabilidade. Sim. Não é uma condição que tem mais de 35 vai acontecer, mas não. aumenta a probabilidade. Na escola da Sofia nós temos uma mãe que ela tem a mesma idade que a minha, mas nós estamos vendo nos grupos e tudo mais que as mães estão cada vez muito mais novas, né? Sim. Eu pensei, nós fizemos um evento, então nós pensávamos que ia ter mãe mais velha, né? Mãe mais... Não, era tudo mãe de 20, 22, 25 anos. Sim. Muita gestação de gêmeos, que um deles tem síndrome de Down, né? Sim, então, pode acontecer, né? Então. Porque não é tão comum a escolha dos óvulos, né? A gente sabe. Então, pode acontecer. Pode sim. Mas assim, eu vejo que tudo vai dependendo de como a família vai lidando com a situação e olhar como uma forma de que o outro não tem informação que às vezes aquela família não tinha. Então, quando a família inicialmente soube da notícia, não soube da gestação e não conhecia, também é uma situação nova e assusta. À medida que vai tendo a estimulação, vai conversando com outros pais, sempre tomando cuidado. A internet tem coisas boas, mas tem coisas que assustam e coisas que não são verídicas, então é muito importante. À medida que vai conhecendo, aí vai vendo que é um mundo desconhecido que vai sendo conhecido e que não é tão um bicho de 7 cabeças assim. Né? Bia, eu sei que o teu trabalho é muito mais voltado, eu acredito nisso, para as crianças. Mas assim, uma mãe que realmente não aceitou. Você também tem algum que você conhece, você também ajuda? Porque assim, a mãe, claro que ela sempre vai ser mãe, a gente sempre espera que uma mãe não abandone um filho. Mas tem esses casos, você atende se o pai precisar uma conversa, talvez não para levar o filho para estimular, mas realmente, para mim não está dando. E é uma coisa que pode acontecer, né? Sim, porque a gente mexe com os nossos desejos, as nossas idealizações, né? Eu tive uma mãe, por exemplo, que ela tinha um irmão com deficiência. E ela sempre falou que a última coisa na vida que ela queria era ter um filho com deficiência. E nasceu, não sei se era uma filha ou um filho com síndrome de Down. E essa mãe não aceitava, quem cuidava era a avó. Então aí o trabalho tem que ser um trabalho psicoterápico com a mãe. Né? Exatamente o porquê disso. Então já é um processo dela anterior, que independe desta criança, ela já tinha uma ideia. Tenho pais que não aceitam, então tem que fazer um trabalho, que não é a mãe a culpada, que a criança não tem culpa. Né? Então, muitas vezes mexe com as questões pessoais e aí é mais difícil. Agora, no meu trabalho, o que eu percebo quanto mais dificuldade a pessoa tem, se a pessoa está aberta para a conversa, mais rápido ela vai tendo essa aceitação. Por quê? Ela está falando. O mais difícil é quando a mãe fala, não, está tudo bem, eu aceito. Eu tive casos de mães que davam banho gelado, que não cuidavam da criança, mas estava tudo bem. Então, quando a mãe, quando eu falo mãe, eu estou falando da família também, coloca a dificuldade, é mais fácil a gente poder conversar e poder chegar nessa família. Eu tive um caso de uma mãe que não aceitava, ela era da área da educação, então ela falava, eu já conheço toda essa conversa, esse blá blá blá. Ela falava literalmente assim. E a menina, à medida que a menina ia sendo estimulada e se desenvolvendo, ela foi conversando mais sobre o assunto, até que ela chegou com um livro, que é um livro da Eva Furnari que chama Nós. Era uma criança que cada vez que acontecia uma coisa, ela fazia um nó
nó no dedo, nó no nariz, e à medida que essa menina conheceu um amiguinho que falava sobre as coisas que não gostava, e ela foi também falando, os nós iam se desfazendo. Então essa mãe colocou, eu aprendi a desatar os meus nós. Aí foi muito legal, porque a partir do momento que ela conversou, ela pôde expor a dificuldade, ela também pôde melhorar nesse sentido de aceitar. Então eu digo que é um pouco mais fácil a gente entrar nesta família e conversar quando a família expõe o que está acontecendo. Quando não, a gente não sabe o que está acontecendo na realidade. Então, às vezes tem o cuidado que não é adequado, a criança que não vai desenvolvendo e a gente não sabe por quê quando vai ver a família que não está cuidando. Entendi, porque nossos filhos são saudáveis, nossos filhos podem, vai ter uma limitação, a gente não sabe onde, mas precisa de muito mais cuidado, né? Porque a própria resistência não é a mesma, né? Sim, a hipotonia, né? A musculatura que é um pouco mais flácida, isso demora um pouquinho para ir adquirindo alguma força. Então é importante a estimulação, a fisioterapia, a fono, a terapia ocupacional para estimular nesse sentido. Mas a criança também vai mostrando para a gente o quanto ela vai caminhar, né, no sentido de desenvolvimento ou não. A criança também tem que mostrar para a gente, e ela mostra, mas a gente tem que aprender a respeitar o tempo, mas ao mesmo tempo estimular esse caminhar, né, esse tempo caminhar, que senão a criança se acomoda, aí demora mais. Entendi. Pessoal, ainda bem que nós vamos ter vários programas, porque nós nem chegamos no tripé. Pois é, né? E já estamos terminando o primeiro programa. Assim, pessoal, eu acho assim, é tão importante, eu vejo a Bia falando e aí você começa a reviver todos os momentos que você passa coisas que vai te marcar sempre, coisas boas. E eu queria, então, para a gente encerrar esse programa, depois eu vou falar um pouquinho de preconceito e tudo mais, mas uma mãe que soube agora, Bia, uma família que soube agora. Além de chorar bastante, que ela vai chorar, e é bom chorar, não é ruim chorar. O que você indicaria? Primeiro, ter calma, paciência, né? Se dar um tempo, porque é como se fosse um luto, a gente sempre fala isso. Então, ter um pouco de paciência, conversar com as pessoas que passaram pela situação. Então, a gente tem instituições, a gente tem pais que podem dar suporte, mas sempre olhar a criança assim, o que a criança mais precisa? Né? O que a criança busca? Ser feliz. Nós buscamos a felicidade. Então, o que é importante? Dar o carinho, dar esta felicidade, dar condições para a criança poder se desenvolver. Mas também ter paciência, porque é um caminhar e essa aceitação pode demorar um pouco mais para umas pessoas e um pouco mais rápido para outras. Então, assim, ter paciência, é isso que eu digo. E olhar a criança como tendo um desenvolvimento, né? E que vamos buscar a felicidade do outro e que ninguém está sozinho. A gente está aqui para ajudar. Olha, com essa mensagem tão linda, eu só posso falar para vocês, sejam felizes, unidos, cuidando dos nossos bebês, das nossas crianças, dos nossos jovens e adolescentes. Então, um beijo para vocês. Bem-vindo ao maravilhoso mundo da síndrome de Down. Bem-vindo ao maravilhoso mundo do cromossomo 21. Um beijo. Tchau. Eu vim para encantar você, eu vim para despertar em ti algo diferente que você vê e que só existe em mim. A maneira Down Up de ser, em 21 de março você pode ver o mundo despertar pra você.